Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de refrigeração do nosso curso técnico. E nessa aula eu quero mostrar para vocês os componentes elétricos do sistema de refrigeração. Vamos lá! O sistema de refrigeração, pessoal, ele é composto ali pelo sistema mecânico, que eu passei na aula anterior, compressor, evaporador, filtro secador, capilar, condensador, evaporador. E para tudo isso funcionar, nós precisamos da parte elétrica, tá? Que são elas. Relé de partida. Esse é um componente super importante aqui no circuito da refrigeração. Vamos para a leitura. O relé de partida de compressor de bebedouro e purificador de água é um componente elétrico responsável por auxiliar o motor do compressor a entrar em funcionamento corretamente. Quando o compressor é ligado, ele precisa de um impulso extra de energia para iniciar o movimento do rotor do motor. O relé de partida fornece esse impulso por um curto período, garantindo que o compressor atinja a velocidade normal. Pessoal, o relé, vou dar um exemplo assim, como um carro. Um carro ele possui um motor de arranque. A hora que você dá o toque na chave, esse motor dá um impulso no motor para que ele funcione e dê energia para o carro andar, correto? A mesma coisa é o relézinho, ele funciona para dar um impulso ali elétrico no motor, tá? Do lado auxiliar, para dar o arranque no compressor. Ele deu aquele impulso de energia, ele corta a energia. Em uma próxima aula eu vou te explicar direitinho o funcionamento dessa peça. Aqui é um resumo, beleza? Após essa partida inicial, o relé desativa o circuito auxiliar, deixando o compressor funcionando apenas com a corrente necessária para sua operação contínua. Esse processo evita sobrecarga e danos ao motor, além de garantir eficiência energética ao aparelho. O relé de partida é comum em sistemas de refrigeração por compressor, tanto de bebedouros e purificadores de água, que utilizam essa tecnologia. Aqui na tela eu deixei aqui para vocês dois modelos de relé. Existe o relé aqui, tá? Amperimétrico, e também tem o relé PTC. Luiz, eu tenho um compressor, eu posso utilizar o relé PTC em um compressor que utiliza o relé amperimétrico? Não. A resposta é não. Em uma próxima aula eu vou te explicar melhor essa situação, ok? Se o compressor que você está verificando, está mexendo, utiliza o PTC, esse modelinho aqui de baixo, você vai comprar um relé PTC para substituí-lo. Se ele utiliza esse outro formato de relé, você vai usar nesse formato aí. Na aula de relé específico para relé, eu vou te explicar melhor essa situação. Beleza? Vamos lá. Protetor térmico. Alguns chamam de relé térmico, tá? Para que serve esse protetor térmico ali no sistema da refrigeração? O protetor térmico de compressor de bebedouro e purificador é um dispositivo de segurança projetado para proteger o compressor contra superaquecimento e sobrecarga elétrica. Ele funciona como uma espécie de fusível que desliga o compressor quando a temperatura interna dele ultrapassa o limite seguro ou quando há um consumo excessivo de corrente elétrica. Então, como o nosso texto já fala, ele funciona tipo um fusível. Chegou aqui uma sobrecarga de energia, ele vai abrir aqui esse bimetal, beleza? Uma peça interna que tem aqui dentro abre. Então, ele não consegue deixar passar a corrente. Ele fica acontecendo isso com frequência caso uma sobrecarga venha a esse compressor, beleza? Então ele protege o compressor, ele abre e queima e não deixa o compressor queimar. No mercado existem dois modelos, existe esse modelo, tá? E existe esse outro modelo também. Na próxima aula eu vou ensinar você como testa o relé, como funciona e também como funciona o protetor térmico, ok? Aqui é só uma apresentação do sistema elétrico de refrigeração.
Vamos para a próxima peça. Termostato. Termostato é uma peça aí bem conhecida pelos técnicos, tá? Existe o termostato regulável e também um termostato fixo, que você não mexe na regulagem, ela já vem pré-configurada da fábrica, beleza? A função do termostato de bebedouro e purificador de água é controlar a temperatura da água, garantindo que ela fique dentro de uma faixa ideal para consumo, ou seja, uma faixa que você deixou ali pré-regulada. Eu gosto da água com 10 graus, você vai deixar ali numa temperatura controlada ali, beleza? Ele monitora também a temperatura da água quando atinge o valor desejado. Desliga o compressor, evitando assim um resfriamento excessivo. Quando a temperatura da água sobe além do ideal, o termostato aciona o compressor novamente para resfriá-la. Esse controle ajuda a manter a água na temperatura adequada, promovendo aí o conforto dos seus usuários e evitando o desperdício de energia. Então o termostato ele tem essa função de você deixou ele programado para desligar em 10 graus, na posição 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, 7, que tem em cada bebedouro, você deixou ali, ele vai desligar em uma faixa ali, que vem programado de fábrica. Vou dar um exemplo aqui. Eu deixei na posição 3, ele vai desligar com 9 graus. Então, o bulbo do termostato, que é esse arame, vai ficar lá dentro em contato com o evaporador, tá? E ele vai ficar sentindo a temperatura. O compressor está trabalhando, fazendo todo o circuito dele e baixando a temperatura da água. Chegou em 9 graus, o termostato vai falar, opa, senti aqui que a água está 9 graus. Então ele aciona o comando interno dele e corta a passagem de energia para o compressor, causando o desligamento do mesmo. Então desligou o compressor, ele não vai consumir energia. Ele desligou, parou, ok? A água vai ficar ali geladinha dentro do recipiente até essa temperatura subir novamente. Então, digamos que você foi lá, pegou uma jarra de água dessa daqui, ou um copo de água, retirou ali uma quantidade de água significável dentro do reservatório, o termostato vai sentir que está entrando uma água em temperatura ambiente e vai dizer, opa, a temperatura da água aqui já não está mais 9 graus, subiu para 14, 13 graus. Vou mandar o compressor ligar novamente para descer essa temperatura da água para 9 graus. Aí ele manda um comando para o compressor e aí liga o compressor, ele vai trabalhar novamente e esse termostato vai ficar lá em contato com o reservatório novamente. Chegou 9 graus, ele, opa, chegou 9 graus, hora do compressor descansar. Ele corta aqui a passagem da energia e o compressor vai descansar ali por um período novamente. E é assim que funciona o termostato. Ele é um interruptor inteligente. Eu chamo ele de um interruptor inteligente que tem um sensor ali na ponta. Na aula de termostato específica eu vou te falar tudo sobre termostato, ok? Vamos lá. Capacitor de partida. Luiz, que é isso? Eu nunca vi essa peça, é isso mesmo. A função do capacitor de partida de bebedouro e purificador de água é fornecer um impulso inicial de energia para o motor de compressor, permitindo que ele inicie o seu funcionamento. Esse componente ajuda a aumentar a eficiência do motor no momento da partida, facilitando o movimento do rotor e garantindo que o compressor opere corretamente. Beleza, vamos lá. Capacitor de partida, galera, não tem em todos os bebedouros e todos os purificadores de água. Por quê? Não há necessidade. Os compressores de bebedouros e purificadores de água, ele já trabalha perfeitamente ali com um relézinho. O relézinho faz a mesma função do capacitor. Porém, o capacitor ele vai trabalhar em conjunto com o relé. O relé ele dá um pequeno impulso elétrico no condutor auxiliar para que o motor dê um arranque, tá? Existem bebedouros maiores, aqueles industriais, que têm um compressor com uma capacidade maior, que para ele ficar ligando de tempos em tempos, ele precisa de um capacitor,
um capacitorzinho para dar um torque maior para aquele compressor girar. Então, você vai pegar isso em todos os bebedouros? Não. Alguns, um ou outro. Utilizávamos ali no passado esse capacitor naqueles bebedouros de BBL, da BDF. A BDF, ela chegava um certo tempo, o compressorzinho começava a ficar cansado. Nós não íamos ali já condenar o compressor, né? Então nós colocávamos ali um capacitor para dar uma ajuda no arranque. E o compressor dura mais um período ali, tá bom? Usa-se em todos os bebedouros? Não, é com exceção. Mas eu tenho que te ensinar o funcionamento desse capacitor e como realizar os testes nele também, que será em uma próxima aula. Mas nessa aula eu já estou mostrando alguns componentes extras que vêm em alguns bebedouros, ok? Interruptor, Luiz, interruptor em bebedouro nunca vi. Gente, alguns bebedouros e purificadores importados que chegam aí no mercado, eles possuem um interruptor atrás, para você desligar a refrigeração, sem precisar mexer no termostato nem nada, beleza? Qual é a função do interruptor? A função do interruptor de bebedouro é controlar e desligar o aparelho. Ele serve como um mecanismo simples para ativar ou desativar o funcionamento do bebedouro, geralmente interrompendo a alimentação elétrica, tá? Então, eu tenho ali um fio entrando e um fio saindo, beleza? Encaixei ali. Eu não quero, Luiz, que o meu bebedouro ligue. Esse compressor enche o saco, ele fica fazendo barulho à noite, eu não quero ele ligado. Tiro da tomada? Se eu tirar da tomada, o que acontece? O contador do filtro não vai funcionar, porque ele só funciona energizado. Daí o que eles fizeram, alguns modelos? Colocaram um interruptor desse atrás para você ir lá e desligar. O LED funciona normalmente, ele funciona normalmente, porém não vai ligar o compressor, não vai gelar. Isso é em alguns aparelhos, mas eu preciso te mostrar, porque se você pegar na rua, você vai ver lá atrás do bebedouro um interruptorzinho para ligar e desligar a energia do compressor. Vamos lá, fusível. A função do fusível de bebedouro é proteger o aparelho contra sobrecargas elétricas em curtos circuitos. Ele atua como uma medida de segurança, interrompendo o fluxo de corrente elétrica caso haja um aumento excessivo de carga ou um problema no circuito interno, evitando danos ao sistema elétrico e aos componentes do bebedouro, como compressor. Vamos lá, mas Luiz, você acabou de falar que o protetor térmico tem a mesma função de um fusível. Isso mesmo, ele trabalha como um fusível. Aumentou ali a corrente, ele vai travar, beleza? Aumentou a temperatura também do compressor, o relé, o protetor térmico, ele vai travar também, beleza? O fusível não vem em todos os aparelhos, tá? Esse fusível aí que eu estou mostrando não acompanha os aparelhos nacionais, por exemplo. Existe a Electrolux que utiliza esse próximo do termostato, juntamente com o protetor térmico. Então a Electrolux colocou uma proteção extra em alguns aparelhos deles, incluindo esse fusível. Por isso eu tenho que te colocar aqui também no treinamento para você conhecer e saber como testa, tá? Esse fusível ali nos purificadores Electrolux, se não me falha a memória também o Midea, alguns modelos acompanham um fusível e alguns outros importados também. É uma proteção extra, caso venha uma descarga elétrica, ele não deixa queimar o protetor térmico, ele já queima um fusível que é bem baratinho, 50 centavos, R$1 você encontra esse fusível, vai ali, abre o bebedouro, troca o fusível e ele volta a funcionar, ok? Então fusível é uma proteção a mais que é incluída em alguns bebedouros e purificadores de água. E esses são os componentes elétricos que eu precisava passar para vocês, ok? Os que acompanham todos os purificadores aqui do Brasil, nacionais, é termostato, protetor térmico, relé de partida, tá bom? Esses aí são os componentes elétricos. O que eu passei para vocês? Capacitor não vem em todos os bebedouros, interruptor não acompanha todos os bebedouros e fusível também não, beleza? E vamos para a próxima aula.